Bom, gente, vamos lá então, palavra de Deus, Salmo 121, quem achou diz amém. Meu Deus do céu, quem achou diz amém. Você que está em casa aí disse amém também, ajuda, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Em outras traduções vai dizer não dormirá, não cochilará. Verso 4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite. Agradecemos, Jesus, a tua bondade, agradecemos, Senhor, a tua fidelidade. Pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender mais uma porção, Senhor, da tua santa palavra. Que nessa noite todos nós saiamos daqui melhorados, aprimorados, mais parecidos contigo, mais semelhantes ao teu Filho Jesus. O que queremos, Senhor, agora é sermos instruídos por ti. A tua Escritura diz que homens e mulheres prudentes terão a sua casa edificada sobre a rocha. E quando no dia da tempestade o vento se levantar, as chuvas vierem, os rios transbordarem e baterem contra a casa, até o vento, Senhor, não será capaz de destruí-la, porque essa casa estará firmada na rocha que é a tua palavra. Então nessa noite o que queremos é mensagem de Deus e não de homens, que seja mais do que interpretação textual, Senhor, que hoje nós recebamos mais uma vez a palavra rema, revelada, viva e eficaz, para que possamos sair daqui vitoriosos, porque assim garante a tua Escritura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, e a partir do momento em que te aceitam, todas as coisas se fazem novas para a glória de Deus. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, ele é um texto escrito por alguém que, com a sua vida, recebeu autoridade para governar, que com a sua vida recebeu capacidade de exercer liderança sobre pessoas, sobre a nação de Israel. Esse texto que nós vamos hoje mergulhar e vamos pensar algumas riquezas para elucidar, esclarecer a nossa caminhada sobre essa terra nesse período em que estamos vivendo, é um texto de alguém que tem verdade para dizer com relação à resistência, com relação a passar pelos sofrimentos, com relação a enfrentar dificuldades, perseguições. Esse texto é escrito por Davi, e nós sabemos que na história de Davi, antes de se tornar o rei de Israel, ele passou por diversas provas. Pedro, quando escreve a sua carta, em uma delas ele diz assim, que o ouro, quando ele é provado no fogo, e quando ele sai dessa prova, ele se transforma aprovadamente em um ouro puro, em uma espécie que não tem nenhum tipo de nebulosidade, nenhum tipo de mistura. O ouro só é realmente puro quando ele é provado pelo fogo. E aí então Pedro vai fazer uma analogia com a fé, e ele vai dizer que a fé genuína, quando ela é provada, e provada pelas dificuldades, provada pelas aflições, diz a Bíblia. Quando a fé genuína é provada pelas dificuldades, pelas aflições, ela sai comprovadamente genuína.
Então, as dificuldades e as provações do dia a dia não são para nos fazer retroceder. As dificuldades que enfrentamos, as mazelas, as aflições do dia a dia, para nós que temos fé, ela é um processo de purificação para tornar a nossa fé genuinamente aprovada. A nossa fé, ela só será colocada em xeque no momento em que for necessário. Vida por fé, vida por capacidade de crer em Deus, ela se manifesta sobretudo no dia mau. A nossa fé será colocada à prova, não é no dia do parque de diversões, não é no dia em que tudo vai bem, não. A fé geralmente é provada no dia mau. É no dia que falta o dinheiro que você precisa ter fé de que o Jeová Jirê, o Deus provedor, vai continuar sendo aquele que financia e mantém a tua vida. É no dia do abandono que você precisa crer e ter fé que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e a palavra de Deus diz, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. É no dia em que faltarem pessoas para te ajudar no plano natural, que nós vamos precisar de fé para crer em tudo aquilo que Deus falou, em tudo aquilo que Jesus disse. E Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas vocês devem aguardar em mim, vocês devem esperar em mim, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, é quando nos falta a possibilidade de respostas naturais, que nós adentramos no hemisfério da fé. Quando você tem uma conta a pagar e tem o dinheiro para pagar a conta, não é necessário fé. Você pega o dinheiro e aplica, paga a conta e está resolvido. Agora, quando você tem a conta e o dinheiro ainda não existe, aí você entra no campo da esperança, aí você entra no campo da fé, aí você entra no campo da crença. E é quando te falta a possibilidade de resposta para o problema que uma grande provação surge. E a prova não é para reprovar quem crê em Deus, a prova é para aprovar a fé de quem crê nele. Então eu quero começar essa noite fazendo essa introdução, declarando que todas as dificuldades que nós, igreja, que nós, aqueles que cremos no Senhor e entregamos as nossas vidas a Ele, todas as dificuldades, elas estão cooperando para o nosso bem, porque no final essa prova não será para a reprovação, mas para a provação e aprovação da nossa fé. Então olhe agora para os teus problemas debaixo de uma perspectiva diferente. Encare agora os desafios que você está passando e quem sabe você chegou hoje aqui nesse ambiente debaixo de uma grande incógnita, debaixo de uma grande questão, de uma grande dúvida, porque a sua possibilidade de resolver o problema que você está enfrentando, para você é inexistente. Talvez o que você está enfrentando é um diagnóstico médico, que te impossibilita resolver com as suas forças. Talvez o que você esteja enfrentando é uma dificuldade relacional, no casamento, com alguém da família, algum tipo de dissidência, algum tipo de dificuldade relacional, e isso tem te causado dano, e você está dizendo, olha, eu já fiz de tudo que eu poderia fazer para resolver, mas as minhas forças ou a minha capacidade de resolução acabou. Quando a possibilidade de resolução do problema de maneira natural acaba, não é para terminar a esperança, é quando a possibilidade de resolução natural acaba, que a fé começa a entrar em ação. Então, se você está enfrentando em alguma área uma possibilidade que é eminente de derrota, que é eminente de crise, essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, eu quero te levar a um ambiente novo de fé. Eu quero te levar a um ambiente novo de crença, para que você, de uma vez por todas, não viva mais por aquilo que você está vendo, não viva mais por aquilo que você está ouvindo de más notícias, mas que você viva crendo 100% na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós devemos caminhar e correr nessa terra, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Dito isto,
O texto que nós lemos, ele começa dando uma aula. Ele começa colocando elementos que são pedagógicos. A pedagogia nos ensina que para aprendermos algo ou para ensinar, é necessário obedecer uma linha lógica, e a linha lógica mais inteligível, mais compreensível é você começar do nível mais fácil para o mais difícil. É assim que Deus nos ensina. Nos coloca em provas que são, aos nossos olhos, difíceis demais. E aí, quando somos aprovados, nós celebramos, regozijamos, nos alegramos. E quando passamos pela prova anterior, surge uma nova prova, que não se compara com aquela anterior. Nós achávamos que aquela era tudo, meu Deus, era o final da história. E depois que você vence, você se fortalece, mas não param as provas, elas continuam. E essas provas não são para rebaixamento, essas provas são para elevação de nível. O texto que nós lemos também começa assim. Davi, enfrentou muitas dificuldades. Quando escreveu esse salmo, estava no olho do furacão, em uma situação difícil, enfrentando dificuldades de todas as áreas. Davi foi perseguido pelos seus irmãos. Davi foi abandonado pela sua nação. Davi foi perseguido pelo rei, ao qual ele mesmo tocava para que esse rei pudesse dormir e ser liberto dos seus males. Davi dava adoração com harpa e recebia dardos inflamados de quem ele estava amando e protegendo. Passou mais de uma década fugindo, entrando em covas e saindo de covas para se esconder e preservar a sua vida. Davi teve que passar por situações vexatórias para preservar a sua integridade física. O texto sagrado diz que certa vez Davi foi pego por uma nação inimiga. E levaram Davi até a presença do rei. E quando Davi chega na presença do rei, ele se finge de louco. Começa a babar, arranha a porta. E o rei que estava ali para dar um fim em Davi disse: não me faltam loucos no mundo para vocês me trazerem mais um? Esse camarada que se fingiu de doido para preservar a vida, já tinha uma unção sobre a sua vida para governar, para ser rei de Israel. Muitas vezes, meu irmão, você já sabe o que vai fazer em Deus e já recebeu a palavra. Entretanto, para que você ocupe esse espaço, precisa de um processo de prova. Não é de morte, mas é de prova. As covas não mataram Davi, mas o fortaleceram para conhecer como é estar em uma cova. Para quando entrar num lugar escuro e frio e lá encontrar alguém, não deixar essas pessoas para trás, mas transformar aqueles que ele achava em covas em um poderoso exército. Quando foi abandonado pela sua família, não voltou para reivindicar, mas tudo entregava a Deus e nunca perdeu no seu coração a chama da adoração, ainda que no meio do nada estava adorando ao seu Senhor, porque o abandono humano nunca para ele significou abandono de Deus. Então a prova, gente, na hora que vem é difícil. Na prova, quando estamos sendo ali provados, o professor, que é Jesus, ele se cala. Quantos de nós, no meio da prova, queremos uma colinha? Quantos de nós, no meio da prova, desejamos aquela consulta ao professor? E agora, Senhor? Jesus é mestre por excelência. Jesus é o melhor pedagogo que já existiu. Ele é o mestre dos mestres e Senhor dos senhores. Quando Jesus nos coloca em uma prova, é porque dentro de nós já está todo o conteúdo necessário para passar naquela prova. Com Davi foi assim. Recebeu uma unção, foi consagrado rei, e a sua vida não mudou para melhor, pelo contrário, mudou para pior. As perseguições começaram, as dificuldades começaram, os abandonos, as traições, tudo isso veio sobre Davi. E aí, no auge das suas aflições, ele vai dar uma aula de como vencer o dia mau.
E esse texto é um tributo, esse texto é maravilhoso para quem deseja vencer o dia mau. A primeira lição que Davi escreve já está na abertura do texto. A primeira riqueza, a grande pérola do texto, já começa nas suas iniciais. Ele começa dizendo: se vocês desejam vencer o dia mau, se vocês desejam avançar no dia da tempestade, se no dia da prova vocês quiserem sair da prova por cima e serem aprovados, a primeira coisa que vocês precisam fazer é: levantem os olhos. O texto começa dizendo no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Primeiro passo, gente, para vencer a dificuldade é verticalizar a nossa visão. Existe um livro que é muito conhecido no meio corporativo, que tem várias republicações, é um livro antigo, mas que agora está muito em voga no meio daqueles que são vendedores, dos psicólogos, dos técnicos esportivos. O livro tem como título O Corpo Fala, que é uma capacidade que a ciência desenvolveu de fazer a leitura corporal, de ao olhar para o corpo de alguém, conseguir ler as expressões corporais que estão emitindo uma mensagem. É muito comum no dia da prova nós nos pegarmos assim, cabisbaixos, prostrados, ombros encolhidos, caminhando com passos vagarosos. No dia da prova é muito comum fixarmos os nossos olhares na terra. No dia da opressão e no dia da pressão, diante de um grande desafio, é muito comum muitos de nós entrarmos nessa clausura. Alguns não ficam olhando para a terra apenas por conta da pressão. Outros não sucumbem no meio da tempestade. Pelo contrário, diante de um desafio, elas começam a crescer, começam a ser mais diligentes, parece que um botão se acende. Todavia, para essas pessoas também que entram nesse campo da prova, vendo como um desafio e querendo crescer, a maioria absoluta também comete um erro, que não é apenas se prostrar, que não é apenas ficar cabisbaixo, não. Esses, pelo contrário, eles estão até altivos, dizendo: deixa comigo que eu resolvo. Não sei se você já andou com gente assim. Está enrolado até o pescoço. Já tentou de todas as formas se livrar do problema e não consegue, cada vez se afunda mais. Mas quando você vai falar com ele, ele é o senhor da situação. Tá tudo bem. Essas pessoas, elas tentam solucionar os seus problemas correndo de um lado para o outro, entretanto também estão com seus olhares na horizontal. É gente que está com um problema financeiro gravíssimo há muito e muito tempo e continua batendo na porta de bancos. É gente que não consegue se relacionar bem com gente, mas continua tentando achar solução na terra, buscando pessoas que possam apoiar em detrimento de outros grupos. É gente que, para resolver os seus problemas mais profundos da alma, acham que conseguem fazer isso apenas se apoiando em pessoas ou conquistando coisas da terra. E aí mantém a sua visão rasa, mantém também o seu coração e a sua perspectiva nesse plano horizontal. Seja o grupo dos que olham para baixo, dos que se deprimem, dos que a leitura corporal denota que estão derrotados e apreensivos. Ou seja o grupo dos soberbos que continuam dizendo: eu estou no controle, deixa comigo. Esses dois hemisférios se unem porque a sua visão continua rasa. E aí vem Davi, no auge das suas provas,
que foi chamado nada mais, nada menos de que um homem segundo o coração de Deus. Será que alguém segundo o coração de Deus tem algo para ensinar? Será que alguém com esse currículo não foi dado por homens? Não foi na lista da Times que ele apareceu na cabeceira. Quando Deus começou a elencar pessoas importantes, na cabeça da lista estava Davi. Homem segundo o meu coração. E pasmem, ele recebeu esse título de homem segundo o coração de Deus, dizem os historiadores, por volta dos 17 anos. Menino. Porque você pode ter pouca experiência no mundo natural, mas se o teu coração estiver plugado com Deus, já era. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. E aí então Davi vai dar a primeira aula e ele vai dizer: no olho do furacão, não sucumba. No olho do furacão, não fique tentando achar portas na terra. No meio da dificuldade, quer vencer essa prova, ser aprovado e pular de nível. Chega de patinar, chega de ficar batendo em portas que não se abrem. Ei, quer mudar de nível? A solução é: levante os teus olhos. Você vai ver homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada na Bíblia com essa atitude. Levantar os olhos, verticalizar a visão é mais do que olhar para o céu. A profundidade dessa palavra, a poesia dessa palavra traduz o seguinte: que levantar os olhos é romper com as limitações terrenas. Se o chamado é grandioso e a sua condição é diminuta, a tendência é que os seus olhos se fixem na tua condição, e Deus está dizendo: aquele que prometeu é Ele que é fiel para cumprir. Tira os olhos da prova e coloca os olhos no professor, meu amigo. Levantar os olhos é muito mais do que olhar para cima. Levantar os olhos significa uma declaração de que a terra não me contamina mais. Aconteça o que acontecer, os meus olhos irão ficar fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da minha fé. Levantar os olhos significa dizer: ainda que não tenha apoio natural, ainda que não tenham evidências, ainda que a performance aos olhos humanos não seja mais adequada, não importa o que for, a dificuldade que vier, como diriam os nossos irmãos uruguaios, venga lo que venga, nós devemos continuar olhando para Jesus. Verticalizar a visão. Isaías disse, em Isaías 40, levantem os vossos olhos e contemplem as alturas. Quem foi que criou todas essas coisas? E aí ele responde: foi aquele que põe em marcha todas as estrelas do seu incontável exército celestial. Ele chama cada uma delas pelo nome, e pelo seu poder imensurável e pela sua força inextinguível, quando ele ordena, todas elas prontamente lhe obedecem. Perceba que Isaías está falando de duas coisas. A primeira, ele diz: levante os seus olhos. Como Davi, ele está dizendo: tira os teus olhos da terra e verticalize a tua visão. Ele está dizendo: encha a tua lente com aquilo que é celestial, com aquilo que é divino. Encha a tua mente e a tua lente com aquilo que é excelso, com aquilo que vem de Deus. Porque se a tua lente estiver cheia do céu, quando você olhar para a terra, será através da lente do céu. Quando a tua lente está cheia de céu, para onde você olha, você vê bondade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para os puros, diz a palavra, tudo é puro. Perceba que não é o que eu olho, mas é como eu olho. O Senhor está dizendo: ei, vocês vão olhar para a terra, mas o olhar de vocês na terra vai ser um olhar do céu. Isaías diz: levante os olhos, nível 1.
desconecta com o problema agora. Te desprende agora desse laço que te impede de avançar. Te desprende agora dessas palavras que você recebeu negativas e que te jogam para baixo. Te desprenda agora dessas maldições hereditárias que aconteceram na tua família e que até hoje tentam te perseguir, dizendo: não vai ser nada, não vai ser ninguém, vai ser como o pai, como a mãe. Não! Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram, em você tudo se fará novo. Então levanta agora os teus olhos em nome de Jesus. Levante agora os teus olhos, que significa um ato profético de deixar na terra o que é da terra e reivindicar do céu o que é do céu. Isaías diz: levante os seus olhos e contemplem as alturas. Uma coisa é olhar para o céu, uma coisa é olhar para Deus. E outra completamente distinta e mais profunda é contemplar a ação dos céus. Muitas vezes no olho do furacão nós olhamos para o céu. Nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para os céus, nós olhamos para Deus, nós olhamos para a palavra, nós queremos uma resposta. Entretanto, contudo, a nossa via de olhar é apenas para a obtenção de algo. É quando você chega em alguém apenas olhando para ela naquilo que ela pode te dar. É quando você se aproxima de alguém e não consegue enxergar que ela também carrega problemas, que ela também está em necessidade. É quando você chega diretamente para subtrair, consumir. Algumas vezes o nosso maior defeito é esse: olharmos para o céu como um banco, olharmos para o Senhor como um resolutor de problemas, olhar para o céu como um lugar da onde as nossas demandas vão cair como respostas. Isaías vai mais fundo, ele diz: não apenas olhe para os céus, mas olhe e contemple. Contemplar significa pensar sobre. Contemplar significa dar um tempo de reflexão sobre aquilo que você está vendo. Deus está hoje nos dizendo como igreja: eu quero revelar coisas a vocês, mas para isso não pode ser apenas uma passadinha de olho. Eu quero que os olhos de vocês estejam fixos em mim e vocês contemplem aquilo que eu estou fazendo. Contemplar é filosofar sobre o que Deus está realizando. Contemplar é encher a nossa mente com a riqueza do céu. É uma vez a visão verticalizada, tudo que vem do céu nos preenche. E uma vez preenchidos, nós falamos do céu e não mais da terra. Coisa boa é andar com gente cheia do céu. Você vai falar com ela, pode estar no olho do furacão, tem sempre uma ideia para ajudar alguém. Você vai falar com essas pessoas, tem sempre um versículo bíblico do céu na boca. Às vezes chorando, às vezes sem ter o que dar na terra, mas sempre com um olhar de quem está no céu. E no meio da sua dor ainda consegue enxergar a dor do outro. Que coisa agradável é andar com gente que tem a mente cheia do céu. Isaías disse: olhe e contemple as alturas. Porque quando você contemplar o que Deus está fazendo no céu, você vai perceber que esse Deus grandioso para mandar as estrelas marcharem, é um Deus que também tem poder para mandar essa doença embora. É um Deus que também tem poder para ressuscitar esse casamento, para realinhar essa família, para abrir a porta que você fechou, para fazer com que o seu nome esteja limpo daqui a um tempo, para fazer com que você viva coisas novas de novo. Isaías segue dizendo que o poder desse Deus, ele é imensurável. O poder que emana dos céus não tem como nós medirmos. Existe um texto que, quando eu andei pela primeira vez de avião, eu me lembrei do texto e vi que só poderia ter sido Deus que tivesse inspirado aquele homem para escrever isso. Existe um texto na palavra que diz assim, que as nuvens, elas são a poeira do estrado do pé do Senhor. Sabe essas nuvens que daqui de baixo a gente olha e são inatingíveis? Altas.
Quando você anda de avião, e na minha primeira vez eu fiquei impactado com aquela visão. O avião sobe e começa a atravessar a camada das nuvens. E quando ele atinge a altitude de cruzeiro, ele fica lá. E na minha primeira vez eu meio com medo, achando que o avião até podia cair se eu olhasse para baixo. Dei aquela espiadinha assim, sabe? De cantinho de olho, tipo, meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça? E aí quando eu olhei lá para baixo, sabe o que eu percebi? Eu não vi a terra. Eu vi lá embaixo, mas muito, muito lá embaixo, as nuvens. E esse texto saltou no meu coração. Aqui de baixo, as nuvens são grandiosas e inatingíveis. Mas lá de cima, elas são apenas pó. E o texto está dizendo, aqui de baixo a visão que vocês têm é que o problema de vocês é grandioso demais. Agora lá de cima, o problema e até a vida de vocês é diminuta diante da grandeza do Deus que criou céus e terra. Então eu te convido nessa noite a de uma vez por todas, entrar no time dos doidos que vão viver por fé e olhando para o céu e não mais para a terra. Isaías vai dando uma aula sobre a grandeza de Deus. E ele vai dizer que esse Deus que fez todas as coisas e que põe em marcha as estrelas eu não sei se você sabe, mas são bilhões de bilhões. Só na nossa galáxia é um número incontável. Eles fazem por aproximação, por amostragem. Não dá para conceber quantas são. E aí a Bíblia diz que o nosso Deus chama cada uma delas pelo nome. Nenhuma delas no universo está esquecida aos olhos de Deus. E mais, quando Ele fala, elas começam a se mover debaixo da ordem do Senhor. Será que o Deus que move estrela não pode mover essa pedra no rim? Será que Deus que move a galáxia não pode fazer com que esse edema suma agora? Será que o Deus que dá ordem às estrelas não pode dar uma ordem agora e fazer com que essa angústia saia de vez do teu coração? Existe um outro texto que vai falar sobre levantar os olhos. Assim como Isaías entendeu que é olhando para o céu que nós vamos viver a vontade de Deus na terra. Existe um texto que é áureo na palavra do Senhor, que é o texto de Números 15. Esse texto vai contar a história do povo de Deus em uma transição. Saindo de uma escravidão, saindo de uma terra estranha, atravessando um deserto com um destino à terra prometida, a Canaã, a terra que emanava leite e mel. Esse povo, eles estavam vivendo coisas sobrenaturais nessa transição. A primeira das grandes provas que Deus fez com eles foi que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, esse Deus que dá ordem às estrelas, mas que também dá ordem para o mar, ele mandou Moisés levantar o cajado, orar, dar uma ordem para o povo marchou, e aquele mar intransponível se abriu. E o texto diz que todo o povo de Israel passou com os pés enxutos no meio daquele oceano. O povo chega agora no deserto livre de Faraó e dos seus cavaleiros e dos seus exércitos físicos, naturais, mas continuaram sendo perseguidos pela sombra dos cavaleiros e de Faraó aqui, ó. Gente que viveu uma transição poderosa que só Deus podia fazer. Tem gente aqui nos escutando agora e em casa e depois ouvindo essa mensagem que também está vivendo uma transição. Melhor, quem de nós não está? Quem de nós aqui não tem uma área da vida que está sendo transicionada? Os solteiros estão se preparando para uma transição para entrar na vida conjugal. Os casados estão em uma transição para receber os seus bebês, para aumentar a prole.
Aqueles que estão em Blumenau, talvez Blumenau é a tua terra de transição. Você veio de um lugar distante, você veio de um outro estado, e você está aqui em Blumenau por conta de uma transição profissional. E no meio dessa transição, quantas dificuldades? Porque a transição implica em novidade de vida, em adaptação. Assim como o povo de Israel estava transicionando, passando pelo deserto, sendo encaminhados para a terra prometida, mas perseguido pelos cavaleiros de Faraó e pelas lembranças aqui na mente. Muitos de nós não conseguimos entrar na terra prometida que o Senhor já tem preparado, porque os fantasmas da alma continuam nos assolando. Porque você faliu uma vez, porque deu errado uma vez, porque deu errado duas vezes, porque lá atrás deu errado. E está melindroso de tentar de novo, porque está com medo de frustração. E o Senhor te chama para esquecer as coisas que para trás ficaram. E uma vez estando em Cristo, a Bíblia diz: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ei, sem Jesus deu errado, mas com Ele vai dar certo. Continua. Continua. Todos nós estamos transicionando. Essa vida em que alguns acham que é definitiva, essa vida em que alguns acham que é o final da história, o ponto final. Para nós que cremos em Deus, nós sabemos, essa vida é apenas uma estação. Estamos em transição. Um dia chegaremos no destino, e o destino é o céu. E é por isso que Deus está dizendo: te acostuma a olhar para o céu, te acostuma a viver com a lente do céu, te acostuma a pegar as coisas que vêm do alto, te acostuma, porque é para lá que você vai. Então o texto de Números 15 vai contar que o povo de Israel estava nessa transição. Sobre eles estava uma nuvem. Essa nuvem era a presença do Senhor mostrando para eles o caminho durante o dia. À noite, essa nuvem misteriosamente se transformava em uma coluna de fogo. Você sabe, no deserto existe uma variação altíssima de temperatura. Durante o dia, temperaturas altíssimas, à noite, temperaturas abaixo de zero. E Deus colocou um climatizador permanente sobre eles. À noite, fogo para aquecer. De dia, nuvem para refrescar. Eu não sei você, mas se uma nuvenzinha começa a me seguir, eu ia achar muito bom. Ainda mais se essa nuvem viesse do Senhor. Imagina você andando em Blumenau e dizendo: tá vendo aí? Eu vou me mover, lá vem ela, quer ver? E sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o sinal de Deus comigo. Ah, meu Deus. Aí esse povo que vivia isso constantemente, sabe o que fez? No meio da transição, no meio das memórias do passado, começou a comparar o tempo de agora com aquilo que eles tinham, e eles começaram a perceber que na transição eles perderam estrutura. Na transição do Egito, eles eram escravos, mas quando saíram, a estrutura que os guardava, a estrutura financeira, a estrutura para dormir e para comer, ficou no Egito. Ei, não tem transição sem perder estrutura, meu amigo. Agora é perder agora para ganhar depois. Canaã está ali na frente, vamos? Talvez você está olhando agora e dizendo: meu Deus, eu me acabei, Senhor. E Deus está dizendo: ei, não fica olhando para aquilo que você perdeu, coloque os teus olhos no Senhor, e lá na frente, quando você entrar na terra prometida, você vai dizer: valeu a pena. No meio dessa perca de estrutura, o povo fez algo lamentável. E mais, perigosíssimo. O texto diz que eles chegaram num ambiente onde não tinha água e não tinha pão. E começaram a falar contra Deus. E eles começaram a dizer: vamos voltar. Vamos recuperar a estrutura que a gente tinha.
desconsiderando que um dia o mar abriu e engoliu de uma vez só todos os inimigos, desconsiderando que o Senhor estava com eles com uma nuvem de dia e de noite para mostrar o caminho, para ditar o ritmo. Mas eles fixaram os olhos não na nuvem, não no céu. Eles não verticalizaram a sua visão. A visão deles era horizontal e por isso eles perderam estrutura, colocaram o olho na estrutura e decidiram voltar. Essa palavra é profética. Existem pessoas que estão transicionando para o centro da vontade de Deus. E para chegar no centro da vontade de Deus, você já perdeu muita coisa estrutural. E o Senhor está dizendo, ei, não olha para a estrutura, continua chegando perto de mim, porque assim, sem estrutura, o teu coração está limpo para a minha obra. Segue o barco. O povo de Israel colocou seu coração na perca da estrutura. Quando eles começam a reclamar porque não tinha pão, Deus faz algo ainda mais inexplicável. Deus começou a mandar para eles, todos os dias pela manhã, um pão que descia do céu. Todas as manhãs eles saíam da tenda e quando eles saíam, eles colhiam um pão que veio do céu. Um pão no qual o preparo era celestial. Eu não sei você, mas você já pensou abrir assim a porta de casa e todos os dias tem uma comprinha ali? E aí quando você vai ver a nota fiscal está escrito céu. Assinado Jesus. Beijo. Parece loucura. Mas todos os dias tem um presentinho esperando pela gente quando amanhece o dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias tem uma porção nova, tem um presente do Senhor. Cada abrir de olhar é um presente do Senhor. Cada respirar é um presente do Senhor. Está ali todos os dias. O povo estava comendo aquilo que veio do céu, manutenção do céu. E um dia eles cometem um grande erro, e que muitas vezes nós cometemos, se acostumar com aquilo que é celestial e tratar de maneira comum. Ei, Jesus é simples, mas não é comum. A palavra do Senhor é uma palavra que está acessível, mas não é comum. A igreja do Deus vivo é aberta e simples para todo mundo, mas não é algo comum, é milagre todo dia. Não se acostume com a glória, não se acostume com a graça, não se acostume ao ponto de deixar de lado, de tratar de maneira sem reverência. Porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Em um determinado momento eles enjoaram. O texto diz que eles ficaram impacientes, eles perderam a paciência com Deus, porque Deus não estava mudando o cardápio. O texto diz que eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. E a murmuração vai se acendendo e chega a tal ponto que eles dizem: nós não falamos que nós não queríamos sair do Egito, que no deserto não tem pão e não tem água, e nós não queremos mais comer essa comida vil, que traduzindo é essa comida miserável. Um povo que viu sinais e maravilhas agora está dizendo que o pão que cai todo dia do céu, aquela porção não é boa. Sabe de onde veio a nossa família? Foi o Senhor quem deu. Sabe de onde veio a tua casa? Esse teto onde você está hoje, ainda que seja alugado, foi o Senhor quem deu. Sabe, os amigos, os companheiros de banda, de ministério, sabe de onde veio? Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor. E eles disseram: nós não queremos mais esse pão. E murmuraram contra Deus.
E aí, debaixo dessa murmuração, o destino deles vira. Até então eles tinham coluna de fogo, nuvem, maná. Estavam caminhando para a terra prometida, tinham dificuldades, tinham provas, mas todas as provas eram supridas por Deus. Até que eles decidem murmurar. E quando eles decidem murmurar e rejeitar o que Deus estava fazendo, olha o que aconteceu. Deus permitiu com que serpentes venenosas chegassem perto do povo de Deus. Essas serpentes começaram a picar o povo e muitos deles começaram a morrer. Era o povo escolhido, era o povo que vivia a promessa, era o povo que iria entrar na terra prometida, mas começaram a tornar o caminho mais difícil por conta da murmuração. Ei, no dia da prova, em nome de Jesus, não murmura. No dia da dificuldade, em nome de Jesus, não murmure, porque a murmuração atrai para perto de você dificuldades maiores. As serpentes não faziam parte do plano. Pasmem. As serpentes se aproximam. E elas se aproximam de quem? De todo o povo. Porque o povo estava murmurando. Todo murmurador ganha plateia, sabia disso? Todo murmurador, todo falador da terra, todo falador das coisas naturais, todo murmurador tem plateia. Agora cuidado, porque a plateia é de serpentes. Eles murmuraram e Deus mandou plateia, e a plateia era serpentes venenosas. A murmuração atrai plateia, mas atrai plateia cheia de veneno, cuidado. O texto diz que a imunidade deles foi a 0. O texto não diz, mas a comprovação é que eles eram picados e morriam. Olha a linha cronológica da murmuração. Maná todos os dias. Fogo. Presença de Deus. Mar aberto. Céu aberto. Comunhão com o Pai. Provas e aprovações em sequência. Até que a murmuração começa. E olha a sequência. Murmuradores se reúnem e ganham plateia. E a plateia que vem é venenosa. E essa plateia que primeiro vem atraída pela murmuração, depois se volta contra os murmuradores e picam. E no final, morte. Em o nome de Jesus, que na nossa casa as palavras sejam do alto e não da terra. Que o bastidor da sua vida seja limpo e que não haja murmuração. E que a plateia que venha para te ouvir seja uma plateia sedenta da palavra de Deus. Quando o povo viu que as serpentes não eram amiguinhas, quando o povo viu que a imunidade deles baixou, eles correram para Moisés e disseram: Moisés, pelo amor de Deus, Moisés, faz alguma coisa, ora ao Senhor para que eles tirem as serpentes, para que Deus remova a serpente. Algumas vezes essa é a nossa oração. E a oração do povo era uma oração extremamente egoísta. Como, pastor? Olha o que eles pediram. Senhor, é o seguinte. O povo tem um monte de gente que já foi picado. Muitos já morreram. Faz alguma coisa, tira as serpentes. Para que pelo menos aqueles que estão bonzinhos se salvem. Traduzindo, quem está picado que morra. E no mundo não é assim? Parou de ter eficiência, está cancelado? Parou de render, não vale mais? Pisou na bola, acabou? Agora com Deus não é assim, graças a Deus.
Moisés vai orar e falar com Deus, e Deus diz: não, Moisés, não vai ser assim. A solução de Deus nunca é morte dos que estão contaminados e vida para quem está bom, não. A solução de Deus sempre é preservar quem está bom e salvar quem está mal. E Deus vai dizer: Moisés, construa uma serpente e coloque ela numa haste, num lugar alto, uma serpente de bronze. E quando você colocar a serpente no lugar alto, todo aquele que for picado vai olhar para a serpente. Essa serpente não estará no chão, essa serpente não estará enterrada, essa serpente estará no alto. Ou seja, Deus treinando o povo para tirar os olhos da serpente e verticalizar os olhos para aquilo que foi produzido com uma ordem do alto. E todo aquele que olhar para o alto, ainda que for picado, será salvo. Porque ainda que você esteja contaminado, impregnado com o veneno da terra, uma vez que você decide olhar para o alto, para aquilo que veio do alto, o veneno da terra não te causa mais dano, já era. Então você pode estar num ambiente em que todos murmuram, você não vai murmurar, o veneno deles não vai pegar em você, porque os teus olhos estarão no alto, no autor e no consumador da tua fé. E Moisés faz isso. Constrói a serpente, coloca no alto da haste, e as pessoas que iam sendo picadas iam olhando e iam sendo salvas. As serpentes não foram tiradas, porque as serpentes dessa terra não vão embora. A maldade desse mundo não vai embora. Mas olhando para o lugar certo, nós seremos imunes ao ácido da terra e vamos manter a bondade de Deus dentro do nosso coração. O tempo passa, e quando Jesus vem, Jesus usa essa passagem de Números 15. E ele começa a conversar com seus discípulos e ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, e quando ele for levantado, ele atrairá todos a ele. Jesus estava fazendo uma comparação com aquilo que a serpente serviu lá no deserto, com aquilo que ele faria agora por toda a humanidade. É interessante que o texto diz que não era para correr para a serpente, porque alguns contaminados não tinham mais força para correr. O texto não diz que era para fazer um ato de adoração à serpente, não. Porque alguns talvez não teriam força física nem para bater palmas ou falar. O texto diz que bastava olhar. O menor esforço fisiológico de movimento de membros é um olhar. Podia estar quase morrendo, mas se conseguisse mover os olhos para o lugar certo, a sua vida seria transformada. Talvez hoje você está escutando essa mensagem e está vivendo por aparelhos. Você já está na sobrevida, está numa situação em que tudo já deu errado, que não tem mais possibilidade de vitória, e você diz: eu não tenho mais nem força para lutar. Ei, a força que você precisa exercer é só uma. Levanta os teus olhos nessa noite. Coloca de novo os teus olhos naquele que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a sua vida por mim, por você. Ei, mova só os teus olhos, é o suficiente. Talvez a situação é tão ruim que você não consiga mais abrir os olhos ou não tenha visão física. Esse olhar para o alto não é feito com os olhos naturais. Esse olhar para o alto é feito com os olhos do coração. Porque as maiores verdades nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o coração. É no coração que Deus planta a palavra dele em nós. É no coração que o Senhor nos chama e coloca uma chama ardendo, dizendo: ei, não para, continua, fica olhando para mim, porque a terra prometida está quase chegando. A serpente veio do alto, foi uma ideia de Deus. E quando eles olharam para aquilo que veio do alto, construído por homens, da mesma espécie daquilo que causava dano, mas vindo do alto, aquela serpente salvou o povo. E Jesus, no final da sua vida, ele estava dizendo: o pecado entrou por um da nossa espécie.
Um dos nossos pecou e contaminou todos os outros. Mas aquele que veio do alto, da mesma espécie, quando for colocado no madeiro, ele terá autoridade para salvar e tirar o veneno de toda a terra. Tudo o que precisamos, irmãos, é de Jesus. Ele é o nome que está acima de todo nome, acima, para que a gente possa olhar. Acima do presidente, acima do prefeito, acima de mim e de você, acima de todo nome, é o nome de Jesus, no qual nós devemos olhar nessa noite. Tudo o que precisamos é encher os nossos olhos com a visão do céu, e que quando a nossa boca se abra, não saia murmuração, mas palavras de ordem e sentenças de Deus, daquilo que vem do céu. O Senhor está fazendo um chamamento a nós, igreja. O que Deus está realizando no nosso meio é algo muito especial, é muito sublime. Não tem a ver apenas com o CI, não tem a ver com a nossa congregação, tem a ver com a igreja na terra nesse tempo. São os últimos dias, nós estamos à porta da volta do nosso Senhor. E quando Ele voltar, foi Ele quem perguntou: e quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? O Senhor está voltando e Ele vai nos encontrar crendo nele. Quando Ele voltar, os nossos olhos estarão aonde? Nele. O texto diz que Ele virá como um relâmpago nos ares. Ei, as evidências de que Ele vai voltar não estão na terra, meu irmão. Da terra só vem morte, tristeza e dor, mas do céu vem esperança. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O texto segue falando sobre levantar, verticalizar a visão. E nós chegamos em um momento em que nós vamos ver o próprio Jesus criando no meio do seu povo esse hábito de levantar os olhos. Quando Jesus estava diante de uma cova com um morto há 4 dias, uma multidão que chorava, e Ele tinha chorado também por ver a dor daquele povo. Antes de liberar uma palavra de vida para aquela cova e para aquele morto, o texto diz que Jesus levantou os seus olhos e fez uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço. Será que você tem motivos nessa noite para agradecer ao Senhor? Será que debaixo dessa nova perspectiva que recebemos, será que ainda no meio desse furacão, ainda existe algo que nós podemos ser gratos ao Senhor? Sim, nós temos. Graças te dou, Pai, porque Tu sempre me ouves. E ele começa dizendo: eu te dou graças, Pai, porque Tu me ouvistes. E ele explica: eu falo isso não porque o Senhor não me ouve, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falo isso e agradeço por conta dessa multidão que está aqui, porque ao me ver olhando para o céu e me verem falando com esse morto, eles vão entender que toda a vida que vai entrar nele não veio de mim, mas veio do Senhor. Que eu e você sejamos esse canal que fica ligado nos céus, e o céu pode colocar em nós aquilo que Ele quer despejar na terra. Levitas, encham os vossos olhos com o céu. Pastores, encham os vossos olhos com os céus. Jovens, apaixonem-se pelo céu. Mães e pais, sejam apaixonados por aquilo que vem do alto. Abramos o nosso coração nessa noite para deixar aquilo que vem do alto entrar.
Vamos nos despojar, como diz a palavra, da velha criatura. E vamos nos revestir nessa noite do novo homem, de uma nova mulher, daquilo que flui do alto. Porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O título dessa mensagem é Verticalize a sua visão. Eu quero te convidar a, nessa noite, fazer um voto com Deus, se você desejar. Um voto de fé. Um voto de aliança com Deus. É um voto simples, mas que muda a nossa vida. É um voto feito em duas partes, em duas sequências, e a primeira delas é: Senhor, eu te prometo que eu vou me esforçar. Que aconteça o que acontecer, eu vou me esforçar, Senhor, para não murmurar contra Ti. Que eu vou tentar enfrentar o deserto com dignidade, Senhor. Que ainda que eu passe pelo vale da sombra ou da morte, eu vou passar, mas não apenas com o meu corpo, eu vou carregar a minha alma, as minhas emoções junto comigo. Eu vou sair do deserto íntegro, Senhor, e inteiro para a Tua presença. Eu não vou deixar, Senhor, com que as serpentes se tornem uma plateia daquilo que eu falo. Eu não vou deixar, Senhor, com que o ácido, a maldade humana contaminem, Senhor, a minha visão e a minha fala. Senhor, me ajuda a não ser alguém que atrai as serpentes. Me ajuda, Senhor, a fazer orações que não sejam egoístas. Nos ajuda, Senhor, a fazer orações que incluam aqueles que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que talvez nos trataram mal. Tantos homens, tantas mulheres conseguiram fazer isso porque olharam para o alto, como Estevão fez. Debaixo de um apedrejamento, debaixo de pedradas, Estevão conseguiu levantar os seus olhos. E porque ele levantou os seus olhos, porque ele verticalizou a sua visão, ainda que na hora da morte, ele foi cheio com a paz que vinha do céu. Então ele proclamou e disse: Pai, não impute, não coloques na conta deles esse pecado, porque eles simplesmente não sabem o que fazem. Senhor, que aconteça conosco o que Jesus disse, que quando Ele fosse crucificado, os olhares seriam atraídos para Ele. Não deixa o nosso olhar ir para o nosso dom, Senhor. Não deixa o nosso olhar ir para a nossa habilidade, Senhor, por favor. Não deixa, Jesus, os nossos olhares irem para a nossa debilidade ou falta de habilidade também, Senhor. Que no dia mau ou no dia bom nós sejamos humildes. Ensina-nos, Senhor, a ser uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração aberto. Aberto, Senhor, para aquilo que vem do céu. Faz de nós um povo diferente daquele povo que ficou apaixonado pela estrutura terrena, que apesar de ter ganho a liberdade, não conseguiu usufruir, porque ficou com o coração preso na estrutura do Egito. Se ainda existe em nós, Senhor, apego à estrutura, arranca agora em nome de Jesus. Não nos deixa ser um povo templista, um povo que é apaixonado pela igreja, pelo templo. Não, Senhor, isso tudo aqui vai passar e vai ficar. Faz de nós homens e mulheres apaixonados por essa verdade.
Que se o Senhor nos soprar, seja para onde for, nós possamos recolher os nossos trapinhos, levantar a cabeça, abrir a vela e irmos, Senhor, navegando para o lugar que Tu tens. Levanta missionários com esse coração no nosso meio, Senhor. Gente que vai fazer a Tua obra de coração escondidinho. Gente como o seu Samir, que acreditou na Tua palavra. Gente como o seu Gumercindo, que hoje a gente crê que está na glória, que acreditou na Tua palavra. Faz de nós nessa noite um povo que crê na Tua palavra, Jesus. Se você pode, se coloque de pé, vamos orar juntos.